O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele nos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticardes a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Irmãos e irmãs, muita gente fala assim: Padre Pablo está falando muito de inferno. Aí quando eu vim com a cabeça até mais tranquila para falar, não falava de céu. Aí, o que está escrito aqui? Então vamos lá. Eu não vou falar nada, só vou reler aqui para vocês verem o que está escrito, para não falar que o Padre Pablo só fala de inferno. Cadê? É verdade que poucos que se salvam? É verdade? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Até agora o Padre Pablo não falou nada. Estou lendo. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. E aí? O que você quer que eu fale aqui? Cuidado, porque lá tem choro e ranger dos dentes. E aí, são poucos os que se salvam. Rezem. Gente, que o amor de Deus existe, que Ele está disponível. Então vamos lá. Deus te ama agora, do jeito que você é. Desde que você se entregue a Ele, decida rezar e deixe que Ele te molde. O problema é amassar barra e igreja e nunca deixar ser moldado pelo Espírito. Esse é o problema, o orgulho. Não dar espaço ao Espírito. Não dar espaço ao Espírito Santo. Nós precisamos nos lançarmos, rezar, implorar a salvação, porque senão nós vamos ficar fora. E o padre não é uma situação diferente, pelo contrário,
O julgamento de padre, gente, é de arrepiar. É de arrancar os cabelos. Eu, se fosse vocês, quando você vê julgamento dos padres, vocês passam longe. O que vai ter de grito. E é muito maior o fogo do padre no inferno de bispo do que de leigo. Por não ter feito o que Deus quis. Por isso que eu tenho que estar esperto, ouvindo o que Deus quer. Né? Por isso que eu tenho que estar disponível. Porque tudo tem um preço a pagar. Agora, que o amor de Deus existe, sim, que Ele te ama absurdamente. Que Ele vai perdoar o seu pecado, sim, mas você vai lutar para não cair de novo? Você vai fugir das ocasiões de pecado? Ou você vai continuar brincando com fogo? Você vai ficar pondo o dedo na serpente? Ela vai te picar e você vai morrer. Só que uma morte eterna. E eu já expliquei várias vezes, gente. Não pensem em vocês que você cai em pecado grave, aí confessa e depois acabou, apagou tudo. Não! Os demônios entram e arrebentam a sua vida e te levam para o inferno amarrado. Para ter efeito a confissão e você mudar de vida, você tem que lutar. Lutar para rezar e para ser uma pessoa santa. Isso é importante ter na cabeça. Porque senão vai ficar amassando barra em igreja a vida inteira até ir para o inferno. E quem está na igreja vai ter o fogo maior. Isso sim, dos que estão lá fora e são ignorantes. Porque vocês têm o conhecimento. Tem que fazer por onde? Fugir dos pecados que levam à morte. Né? Os pecados graves. Isso nós temos que fugir. Nós temos que lutar contra eles. Rezar, implorar, Senhor, me dá força para sair desse vício, desse pecado. Me ajuda a evitar as ocasiões de pecado. São pouquíssimos que se salvam. Ponto. A maioria vai para o inferno. Eu já contei aquela história daquele livro de São Leonardo de Porto Maurício. No dia que ele morreu, 33 mil morreram. 2 foram para o céu. Ele e São Bernardo. Acho que 2 ou 3 para o purgatório. 3, né? 32.995 pessoas foram para o inferno. E é um livro de um santo. São Leonardo de Porto Maurício. Então, nós brincamos demais com coisas sérias. Nós temos que confessar e lutar para não cair. E outra coisa, gente. Rezem o terço, o rosário, a adoração. Faz penitência. Ontem à noite, estava cansado. Eu tive que dormir com as irmãs no hotel. Aí eu falei para as irmãs, eu estou enrolado. Porque eu não tomei, meu primeiro banho tem que ser banho frio. E eu estava com o meu corpo tudo dolorido. O que eu tive que fazer? Tomar um banho frio, sair, para depois tomar um banho mais quente para tentar melhorar. Você tem que decidir sua vida. Se você faz um propósito, você faz. Mesmo quando você está morto, vivo. Você tem que... É o céu que está em jogo. Quando você faz isso, Deus te honra. Deus te honra. Agora, tem que lutar, rezar, ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, né? Você tem que ler a Bíblia todos os dias. 5, 10 minutos, 20 minutos. Leia a Bíblia. Passa aqui no Santíssimo. Eu já disse, se tiver um grupo que vai vir adorar após as 18 horas, é só falar aí, a gente vê quem está, se é gente conhecido, a gente dá um jeito, né? Para que vocês possam adorar Jesus. O que eu quero é que vocês sejam santos. Saiam da berlinda, da condenação. Todas as leituras ultimamente têm sido assim. Jesus falando da hipocrisia, né, de quem não se esforça. Porque na verdade depende o quê? De você implorar a graça. Senhor, me dá graça, me ajuda. Eu sou miserável. Sem a tua graça eu vou cair. Evitar ocasiões que você vai pecar e não pecar mais. E fazer caridade, né? Também a caridade é importante, cobre uma multidão de pecados.
caridade cobre uma multidão de pecados. É outra coisa bem que você pode perguntar para a irmã. Onde eu vou, tem um mendigo pedindo trem. Onde eu vou. Por quê? Porque Deus está me testando, se realmente eu estou aberto à graça. Porque quem faz a caridade é Ele. Só que tem que matar o Pablo, para que você faça a caridade. Senão você não faz. Você não faz. Né? Se você não estiver aberto a ouvir o Espírito, faça. Tudo que você tem é meu. Você não tem nada. Tem que cair na real, gente. Nós temos que ter um choque de realidade. Tudo que vocês têm é de Deus. Nada é de vocês. Vai descobrir tudo na hora da morte. Então, ouça a voz de Deus. Faça a caridade. Faça o bem. Lute. A caridade cobre uma multidão de pecados. Né? Não sejam egoístas. Não sejam avarentos. E assim por diante. Bem, vamos ficar na ideia central hoje do Evangelho. Deus te ama, nos ama? Ama. Hoje, agora, com os nossos pecados, sim, mas deixa Ele entrar na sua vida e fazer a diferença. Ponto. Não é tão difícil assim. O que está levando em consideração? A humildade de aceitar morrer para Ele e o esforço para não cair mais. Não brinquem com coisa séria. Não brinquem. Gente, depois que está lá no inferno, vocês não têm noção do desespero. Tem uma família lá em Paraúna, eu não vou falar qual é, que eu combinei com a mulher, que os homens não vão na igreja. Eu vou pôr os 3 para comer um tira-gosto, eu vou pagar o tira-gosto. Aí eu vou pôr o inferno na televisão assim. E depois aparece eu lá na televisão, caminhando no meio das lavas com as almas. A inteligência artificial hoje, né? E eu falo o nome dos 3, falo onde vocês vão ficar. Uma surpresa. Uma televisão grandona lá, põe os 3 comendo tira-gosto, aí aparece o inferno. Aí aparece eu lá no meio, caminhando, citando o nome dos 3 que eu quero pegar. Né? Vai dar certo. Antes de qualquer coisa, eu estou preparando, hoje com inteligência artificial, muito fácil. Dá para eu caminhar no meio do povo gritando. Porque não tem, como é que eu faço? O que eu faço? Olha aí, esse aí já tem 10 vezes, até que me ouve um pouquinho uma hora, mas depois não dá conta. Não quer saber da igreja. Entendeu? Agora está todo mundo ligando. Não, ele só ouve você. Não, ele não me ouve. Ele não me ouve. Não ouve. Porque o que eu falo é, reze, vá à igreja. E não tem jeito, gente. Não tem como ser feliz sem Deus. Não tem jeito. Tem uma euforiazinha que depois acaba rapidinho. Acaba rapidinho. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E está todo mundo aí querendo fazer faculdade para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Fazer concurso para ganhar dinheiro. Fazer sei lá o quê, para ganhar dinheiro. Ninguém reza. Não, eu quero ganhar 10 mil. Esse menino aí deve ganhar uns 180 por mês. Só. Média.